Olá, cervejeiros e cervejeiras! Hoje eu vou falar sobre uma novidade que deixou muito cervejeiro e cervejeira aí empolgado. Talvez você seja um deles. Hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre a chegada da icônica Ballast Point Scupping IPA aqui no Brasil. Fiquem até o final que eu vou contar todos os detalhes sobre essa cerveja lendária. A Ballast Point é uma das cervejarias mais emblemáticas do mundo. E mais especificamente essa cerveja, a Scupping IPA da Ballast Point, é uma cerveja de fato icônica. A Scupping IPA já foi importada aqui para o Brasil, já foi vendida de forma importada durante um bom tempo, depois ela sumiu do mercado e agora ela retorna, só que ela retorna agora de uma forma diferente. Agora a Scupping IPA ela está sendo fabricada aqui no Brasil. E lógico que eu trouxe ela aqui exatamente para que a gente possa fazer uma degustação e entender tudo que há nessa cerveja versão brasileira. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a história da Ballast Point, porque a história da Ballast Point ela está totalmente enraizada ali com a história das American IPAs e de toda essa revolução craft que aconteceu nos Estados Unidos. A Ballast Point é uma cervejaria que tem cervejas que se destacam junto com outras cervejarias também icônicas americanas, como a Stone, como a Anchor Brewing, como a Sierra Nevada e como a própria Lagunitas também. A Scupping IPA, logo que foi lançada, ela se tornou de fato uma cerveja icônica no mercado americano. Ela já acumula mais de 30 prêmios durante essas décadas de existência dessa cerveja. O que diferenciou a Scupping IPA no mercado americano foi exatamente trazer notas mais frutadas e cítricas no mercado onde as West Coast IPAs caracterizavam-se muito pela essa questão de um sabor mais e um aroma mais de pinho, entendeu? E essa questão mais cítrica e frutada foi algo bem diferencial naquela época. A Ballast Point ela chega agora ao Brasil a partir de um acordo feito entre a Ballast Point americana, que agora passa a ser produzida de forma cigana, porque ela vendeu todo o parque fabril dela nos Estados Unidos, e a cervejaria de Minas Gerais, a Stati-Effa. Segundo o Miguel Carneiro, o fundador e mestre cervejeiro da Stati-Effa, lá em Belo Horizonte, essa versão da Scupping nacional, ela vai seguir as mesmas regras e tenta reproduzir o mesmo sabor da versão internacional, da versão americana, só que com alguns pequenos ajustes aí que são feitos por conta dos lúpulos que vão ser inseridos aqui. Interessante é que esses lúpulos, eles vão vir diretamente da fazenda cervejeira. E isso, é lógico, vai trazer também um frescor de lúpulos mais próximos e mais frescos colhidos aqui mesmo. Vale destacar que Miguel Carneiro é pai dos fundadores da Vals, antiga Vals, lá de Minas Gerais, que foi adquirida pela Ambev. O José Felipe é um dos filhos do Miguel e que é exatamente um dos proprietários da fazenda cervejeira que vai fornecer os lúpulos para essa cerveja. Esse aqui é o primeiro lote e ela está sendo oferecida em latão de 473 ml. O valor aí está em torno de R$ 24,99, R$ 25. Eu comprei essa cerveja lá no site da Prússia Cervejaria, eu vou deixar o link aqui embaixo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse lote já terminou, eles devem estar produzindo e trazendo novos lotes aí para o site em breve. Mas além do site, essa cerveja também será vendida em alguns pontos aqui pelo Brasil todo, ainda não definido. Eu aqui, por exemplo, que fico no Nordeste, aqui em Salvador, Bahia, essa cerveja ainda não chegou. Agora, vamos partir para a degustação? Para essa degustação eu estou trazendo até um copo aqui especial, aqui da própria Ballast Point. Esse copo aqui eu adquiri há muito tempo atrás, quando a Ballast era importada e vendida aqui no Brasil. Eu me considero assim um apaixonado por essa cerveja, a Ballast Point Scupping. Inclusive ela tem uma versão que se chama Scupping Habanero, que é a mesma Scupping, só que com adição de pimenta, que para mim é uma cerveja extremamente desequilibrada e eu gosto desse desequilíbrio dela porque ela tem muita pimenta, eu adoro cerveja com pimenta. Mas aí isso fica para um outro papo, eu já falei em vários vídeos que para mim essa é a IPA que eu mais gosto de todas do mundo, né? Então vamos lá, vamos para a degustação. Essa cerveja aqui, ela tem 7% de teor alcoólico. Basicamente, essa cerveja, voou tudo aqui. A versão americana dessa cerveja utiliza os lúpulos Amarillo e Cinco. Essa versão brasileira, os lúpulos não foram informados, mas a gente vai tentar descobrir
qual é essas características que são entregues aqui. O visual da cerveja, um acobreado, uma cerveja levemente turva, com boa formação de espuma, boa retenção e já tem um aroma aqui que domina no espaço. Mas vamos lá, vamos aqui primeiro. Interessante. Esse aroma dela é um aroma muito característico de frutas e de frutas amarelas. Algo como manga, como melão, pêssego, abacaxi, muito abacaxi. Basicamente eu diria que é isso, assim. Para mim o que tem de aroma mais pungente aqui é o abacaxi, muito claro, a manga, pouco maracujá, um discreto limão. Cerveja com a característica muito de frutas tropicais, frutas amarelas, bem característico. No aroma eu não tenho muita percepção do malte, um malte ainda discreto nesse processo, não tem aquela força do malte caramelo. Vamos aqui no sabor. Meus amigos, é difícil a gente trazer uma memória gustativa de uma cerveja que eu bebia há uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos. Eu trouxe até uma americana uma vez. Mas eu diria assim que, pra mim, tá muito dentro do padrão do que eu esperava de uma Scumpin IPA, certo? Essa questão do amargor presente e persistente, isso que me agrada muito nas clássicas West Coast IPAs, é esse amargor que a gente percebe ele, não é um amargor, digamos assim, desequilibrado, não é um amargor de garganta, é um amargor de boca, é um amargor que permanece, um amargor límpido, né, bem característico mesmo das West Coast IPAs. A percepção do tropical é muito clara mesmo no sabor também. Continuo percebendo muito claramente o abacaxi aqui, sempre em primeiro plano, um pouco de manga, né, um pouco de... talvez até um pouco de mamão agora, mas muito mais claro o abacaxi, a manga, certo? Um leve damasco também e um leve cítrico, um cítrico de limão, mas bem discreto nesse processo. O amargor presente, persistente, um paladar seco no final. E interessante, uma cerveja sem dulçor, apesar de ter toda essa questão frutada. Essas cervejas que são características de West Coast IPAs, elas diferem muito do que vocês talvez estejam acostumados das New England IPAs, que são cervejas extremamente mais doces, mais sucadas. Não, elas são cervejas que trazem mais a característica do lúpulo de forma mais límpida nesse processo, certo? De forma mais, até eu diria assim, mais agradável, menos enjoativa. É uma cerveja que dá aquela vontade de você dar mais um gole, beber até mais do que uma lata dessa. E outra coisa interessante aqui, ela tem 7% de teor alcoólico, e esse teor alcoólico ele é imperceptível de fato no paladar. Ainda sobre sabor e aromas, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, seria interessante se alguém que trabalha aí na Stat Eva e tem essa relação aí com o pessoal da fazenda cervejeira, dissesse aqui nos comentários ou me mandasse no direct lá no Instagram quais os lúpulos que vocês utilizaram nesse lote 1. Gostei muito do que vi, do que encontrei aqui. Até tentei fazer uma associação do que seria mais ou menos os lúpulos Amarillo e Simcoe dentro da linha de lúpulos que tem lá na fazenda cervejeira. Mas, infelizmente, fica difícil a gente chutar aqui, porque a gente sabe que lúpulos frutados com essas características tem muitos que são muito semelhantes aqui, mas eu gostaria de ouvir para descobrir exatamente quais lúpulos estão sendo utilizados aqui, né? Muito mais por curiosidade. Interessante que cerveja tem uma formação aqui de espuma na lateral, o que a gente chama aqui de laços, né? Na borda da cerveja, demonstra uma qualidade de produção interessante, superior nesse processo também. Minhas considerações finais primeiro, eu acho que quem nunca provou uma Ballast Point precisa provar, e ainda bem que nós temos
uma opção agora de extrema qualidade, como eu acho essa daqui, aqui no Brasil. Uma cerveja que vale muito a pena porque ela vem fresca, ela vem com qualidade, ela vem com as mesmas características de uma Ballast Point original, certo? E lembrando, isso é muito importante, que quando a gente fala em mas mudaram um pouco os lúpulos, fizeram alteração na receita, é interessante frisar que a cerveja, ela é um elemento vivo e ela utiliza elementos da natureza, como o lúpulo, que é uma planta, e que ela tem variações, certo? A cada colheita. Isso é fato. Então, mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo usando o Amarillo 5, o Amarillo de um ano nunca vai ter as mesmas características idênticas sem tirar nada no outro ano. Elas são muito parecidas, mas pode ter uma pungência maior em uma questão ou outra e sempre vai ter uma leve alteração a cerveja de uma safra, digamos assim, para outra. Assim como o vinho sofre essa variação por conta da safra da uva, da mudança da uva de um ano para o outro, a cerveja também sofre isso, porque o lúpulo também é muito sensível, assim como a uva, nessas variações de temperatura e tudo mais. Então sempre vai ter essa pequena variação que ela é ajustada dentro de uma fábrica, principalmente numa grande indústria. O que a gente está vendo aqui, na minha opinião, é uma cerveja produzida de extrema qualidade, validada pela Ballast Point, inclusive lotes dela foram levados para os Estados Unidos para que o mestre cervejeiro de lá aprovasse e dissesse não, ela é uma Scupping IPA mesmo. Então o que a gente tem aqui hoje é uma Scupping IPA made in Brasil. E parabéns aí à Statieva, que conseguiu fazer uma cerveja de extrema qualidade. Parabéns aí a todo mundo da Fazenda Cervejeira. Queria muito conhecer a Fazenda Cervejeira, porque é um projeto lindo. Eu vou colocar o Instagram aqui embaixo para vocês verem. Tem muita coisa lá interessante. Agora, antes de eu terminar esse vídeo, eu queria colocar um disclaimer aqui. Durante esse processo, e eu conversei com muitos cervejeiros e bebedores de cerveja e tudo mais, e muitos deles chegaram a dizer para mim, poxa, mas o Brasil tem cervejas muito melhores do que essa da agora sendo produzidas, e por que a gente vai ficar puxando o saco de uma Ballast Point que é americana, com tanta cerveja boa nacional? Vamos separar um pouco aí o joio do trigo, né? Na verdade, ninguém está dizendo que essa cerveja é melhor do que qualquer uma cerveja nacional, não. O que eu quero dizer é que a gente chegou a um patamar tão alto de qualidade de produção cervejeira nas nossas cervejas, que já são fantásticas, e a gente tem hoje a capacidade de produzir cervejas e reproduzir cervejas icônicas com uma qualidade muito próxima, talvez até superior, se a gente fosse comparar a Ballast Point americana mesmo, que eu não tenho aqui para fazer essa comparação. E a gente está falando isso de cervejas icônicas, por exemplo, a Lagunitas está sendo fabricada aqui no Brasil, né, pela Heineken. A outra cerveja, a Goose Island, também está sendo fabricada aqui pela Ambev. E agora a Ballast Point está sendo fabricada aqui, a Scupping IPA, pela Statieva, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então a gente tem que aplaudir isso, porque isso demonstra exatamente a maturidade de produção que a gente chegou, né? Não só da produção industrial e capacidade dos nossos mestres cervejeiros, mas também a capacidade de produção de lúpulo, que isso é muito importante, porque a gente agora começa a ter uma independência da importação do lúpulo, tendo lúpulos mais frescos, inclusive lúpulos que estão absorvendo e se adaptando ao terroir brasileiro e trazendo novas características. Eu já filmei cervejas aqui feitas com lúpulo 100% brasileiro, que trazem essas características. Essa é uma delas, por exemplo. Então, uma cerveja que está extremamente bem feita. Agora eu queria pedir para você, que se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele no seu grupo de amigos cervejeiros, deixa aí seu like, comenta aí o que é que você achou, se você discorda do que eu estou falando, tudo bem, vamos bater um papo, coloca aí o que é que você acha, isso é importante para que a gente possa evoluir aí nesse debate. Aproveita, me segue no Instagram e lógico, boas degustas!